O confronto mais aguardado do debate que ocorreu ontem na Globo era entre Lula e Bolsonaro, o que não aconteceu. Era esperado que Bolsonaro, atrás das pesquisas, fosse para o ataque contra Lula, o que ele já fez em outros momentos, mas ele arregou ontem para o ex-presidente. Inclusive, ele foi até estimulado, provocado pela Simone Tebet. Falou assim: olha, Bolsonaro, você é um covarde, faça essa pergunta direto para o candidato Lula. Mas quando Bolsonaro teve a oportunidade, ele se acovardou. E eu vou explicar esse motivo, mas você vai colocar nos comentários: Bolso arregão. Coloca aí, só de picardia. E na sua opinião, quem venceu o debate? Coloca também nos comentários. E se você gostou da regada do Bolsonaro, se você acha ele um covardão, deixe seu like e se inscreva no canal. O debate de ontem, eu acredito que você já tenha visto a minha análise. Se você não viu, meu comentário vai ficar completo aqui no card. Foi um debate tenso, era esperado, ainda mais depois da saída ou da divulgação dos resultados do Datafolha. Então era esperado um debate quente, um debate tenso e de fato foi. E era esperado também por parte da campanha do Bolsonaro que Lula não tivesse um bom desempenho. Essa era a esperança. Mas Lula foi bem no debate, assim como o próprio Bolsonaro, tirando essa parte da regada que ele deu pro Lula. Soraya Tronic e Simone Tebet também foram bem, e o Padre Kelman, dentro dos objetivos dele, também foi muito bem de tumultuar. O fato de Simone e Soraya terem ido bem podem dissipar um pouco esse voto útil ao Lula. Então essa é uma questão importante que nós temos que observar nos próximos dias. Mas chamou a atenção essa arregada que o Bolsonaro deu. Porque o Bolsonaro, pessoal, na hora que ele tinha a oportunidade de partir para o ataque contra o Lula, ele não fez. E foi muito estranho isso, né? Porque a campanha do Bolsonaro estava prometendo ataques ao Lula ao longo da propaganda na televisão, muitos ataques chamando o Lula de ladrão, dentre outras coisas, associando o Lula à corrupção. Mas não aconteceu. O embate, de fato, ele acabou rolando, podemos colocar assim, de modo indireto, apenas pelos direitos de respostas entre o Lula e o Bolsonaro. Mas uma pergunta direta, isso não aconteceu. E o Bolsonaro poderia ter feito isso. E ele ficou com a fama de arregão, porque na pergunta do Celso Daniel, que ele fez direcionado a Simone Tebet, a Simone falou o seguinte: não seja covarde, presidente. Faça a pergunta ao candidato Lula e não a mim. Isso não me interessa. Isso não interessa ao Brasil neste momento. Aí no terceiro bloco o Bolsonaro pôde fazer a pergunta, mas ele não fez. Então ficou feio para o Bolsonaro, porque ele tinha que ir para o ataque contra o Lula. O Lula não tinha que atacar o Bolsonaro, tinha que atacar ninguém. Ele estava na dele, óbvio, estava liderando as pesquisas, mas o Bolsonaro deu uma bela arregada. E houve erros assim estratégicos imensos por parte dos adversários do Lula. Porque no primeiro bloco, que era o bloco mais visto, que a audiência estava bombando, batendo 30 pontos de audiência, os adversários deram espaço para o Lula poder ter ali o seu direito de resposta. E o Lula também deu espaço para o Bolsonaro. Foram 4 direitos de respostas para o Lula e para o Bolsonaro. Mas no primeiro bloco eles não poderiam ter dado esses direitos de resposta ao Lula, porque deram espaço para ele. Foi um erro estratégico. O Lula está liderando as pesquisas. Então o certo a fazer é: vamos isolar o Lula, não vamos deixá-lo aparecer, porque assim nós conseguimos tirar palanque dele e evitamos assim a vitória no primeiro turno. Mas eles fizeram completamente tudo errado, porque o Bolsonaro ele começou a atacar o Lula de modo virulento. Ele estava completamente fora de si e isso provocou erros na estratégia do Bolsonaro que deram espaço para o Lula. E o Bolsonaro estava completamente tresloucado, pessoal. Ele iniciou o debate já no modo Carluccio. Porque ele foi influenciado pelo Carlos. Começou a fazer ataque, começou a xingar, começou a chamar o Lula de ladrão, de corrupto, atacou os filhos do Lula, toda aquela bobajaiada imensa, isso no primeiro bloco. Só que esse ataque virulento do Bolsonaro não caiu muito bem no público que estava vendo. Porque, claro, todas as campanhas estavam fazendo monitoramentos, os chamados trackings de reação das pessoas que gostaram, né? Trackings de reação do público que estava acompanhando, seja ali com pesquisas qualitativas, com grupos focais, ou avaliando as redes e os grupos de cada candidato, os grupos nas redes sociais. E foi identificado pela campanha do Bolsonaro que esse ataque virulento, explosivo e agressivo não estava agradando. Tanto que no segundo bloco o Bolsonaro baixou o tom. E o que aconteceu? No intervalo do primeiro para o segundo bloco, o Fábio Faria, que foi ministro da comunicação do Bolsonaro, integrante da parte política da campanha e não da parte ideológica, chegou para o Bolsonaro e falou assim: baixa o tom. Baixa o tom porque tá dando errado, tá dando problema.
E a gente não pode cometer erros aqui, porque se a gente comete erro, o Lula vence no primeiro turno. Então esse erro, essa agressividade excessiva do Bolsonaro no primeiro bloco, fez com que ele talvez tivesse que rever a estratégia dele, evitando um ataque direto ao Lula. Porque aí ia descambar para uma baixaria que não ia fazer bem para a campanha do Bolsonaro. E essa estratégia virulenta fez parte da estratégia feita pelo Carluccio. Inclusive aquela pergunta estúpida sobre o Celso Daniel, que a Simone Tebet chamou o Bolsonaro de covarde. E na sua opinião, Bolsonaro arregou mesmo? Coloque nos comentários, se inscreva no canal. E a pergunta do Celso Daniel já era algo bolado, tanto que o Thiago Amparo, quem foi que trouxe essa informação? Enfim, foi um dos colunistas do site Metrópolis. Ele trouxe a informação antes do debate, dizendo que haveria uma pergunta sobre o Celso Daniel que o Bolsonaro iria fazer para a Simone Tebet. Porque um dia antes, a vice da Simone Tebet, a senadora Mara Gabrilli, falou do envolvimento do Lula no caso do Celso Daniel. E aí o Bolsonaro, estimulado pelo Carluccio, quis levantar essa questão para a Simone Tebet, por conta da vice dela, em rede nacional. O que o Bolsonaro não esperava é que a Simone Tebet fosse reagir daquela forma, chamando ele de covarde, o que ficou feio. E de fato foi uma imensa bobagem, né, pessoal? Cá entre nós, quem que lembra, quem que sabe quem é Celso Daniel? Ninguém sabe, ninguém tá nem aí pra isso. Foi uma imensa tolice do Bolsonaro, porque ele tentou dar uma golpeta e o golpe saiu pela culatra dele. Porque tomou a invertida, ficou com fama de arregão, de covardão, um assunto que deu em água. E depois ele não confrontou o Lula quando poderia, ainda desagradou no primeiro bloco, fazendo rever a estratégia dele, que acabou desandando no resto do debate. Então uma tolice do Bolsonaro, que foi um covardão. Mas ele estava nervoso, óbvio, porque ele tem medo da prisão. Vocês sabem disso. Semana passada, ao longo dessa semana, saiu também o vazamento da investigação da Polícia Federal em torno do Mauro Cid, que é o ajudante de ordens do Bolsonaro. E isso envolve a primeira-dama, visitas, pagamentos suspeitos, podendo ter utilização até de dinheiro público. Então o Bolsonaro está nervoso com a prisão. A jornalista Vera Magalhães, ela falou no texto dela de hoje no jornal O Globo que o Bolsonaro está nervoso, ele está com medo de ter que se defrontar no espelho, defrontar com o projeto que ele apresentou nos últimos 4 anos. E a Vera está completamente enganada, porque o Bolsonaro ele não liga para isso. O Bolsonaro ele está com medo mesmo de ser preso. Você sabe muito bem disso. Até mesmo porque existem 2 ações da Polícia Federal que apontam um crime, que a Polícia Federal, Bolsonaro cometeu crime. E ele diz abertamente que está morrendo de medo de ser preso. Para você entender melhor esse caso envolvendo Mauro Cid e a Michelle Bolsonaro, link aqui no card. E aí, com esse nervosismo todo, essa mudança de rota da estratégia e usar Celso Daniel, Bolsonaro obviamente não conseguiu furar a bolha. Ele teve uma falha, porque o objetivo da campanha nesse debate era furar a bolha. E aí ele começou a fazer aquela dobradinha com o Padre Kelmon e começou a resgatar assuntos de 2018, como ideologia, aí começaram a falar de cultura, de teatro. Não, porque nós temos que acabar com essas peças teatrais que a criança vai lá, tem um homem pelado e elas colocam um dedo nas partes do homem, uma coisa assim sem sentido algum. Sempre falando para a própria base, não conseguindo furar a base, furar a bolha, que era o esperado. Então Bolsonaro, ele arregou feio, ficou com fama de covarde e mais uma vez, deixa eu ver se você tá aqui. Aí ó, não precisamos nem esperar muito tempo, mas o nosso livro Desmitificando a Farsa Bolsonaro, e daí Desmitificando a Farsa Bolsonaro, Bolsonaro agora 4 anos depois dele ter saído vitorioso, ele foi desmitificado, porque mito, Bolsonaro não é nada.